Vamos então conhecer aqui a aplicação que foi desenvolvida para esse treinamento. Nós temos aqui o configurador, né? Nessa aba principal estão aqui os dados da tabela configuração e aqui os dados da tabela posição dos componentes. Tá? Nós temos aqui uma guia que carrega os dados grande total e número de série do SF para que você possa gerar aí o seu arquivo auxiliar properties, né? E mandar aí para o seu usuário, ok? Bom, mas o que nos interessa aqui para o treinamento é essa opção posicionar os componentes de forma visual. Quando nós clicamos nessa opção, aparece aqui para a gente a janela do caixa com os devidos componentes, né? E aqui o usuário ele vai conseguir posicionar esses componentes, tá certo? Seja a partir do mouse ou a partir do teclado, né? Quando o usuário ele clicar com o mouse, por exemplo, você observa que os componentes eles são posicionados onde ele deseja. Tranquilo? Se for com o mouse, né, um ajuste mais preciso, por exemplo, o usuário ele quer alinhar aqui esses dois controles de acordo com a descrição aqui do item. Então ele seleciona e vai posicionando aqui, olha, utilizando o Alt, seta para a direita, seta para a esquerda, seta acima, seta abaixo, tá? Mesma coisa aí para os demais itens. É possível posicionar com o mouse ou com o teclado. Clicando com o botão direito, você pode aqui modificar a imagem de fundo. Vou, por exemplo, inserir essa nova janela, né? Digamos que o usuário ele vai utilizar essa janela aí, e aí ele pode posicionar agora os controles de acordo com esse novo layout. Esse novo layout que ele carregou aí. Tá? Essa janela foi até fácil, né? Porque ela é bem parecida com a janela que nós utilizamos para o treinamento. Mas digamos que o usuário ele queira utilizar uma janela como essa aqui, ó. Essa já é bem diferente, né? Então como é que ele vai fazer aqui para configurar os seus componentes? Digamos que ele quer aqui a bobina, que ele vai criar a imagem, a descrição do produto vai ficar aí, as mensagens ele quer que apareça nessa região aqui de cima, né? Aqui ele vai deixar o operador, caixa, aqui vem o código, a quantidade, valor unitário, total do item, esse é o total do item mesmo. Basta você posicionar o mouse em cima do componente, ele vai te exibir qual é esse componente, tá? E aqui o total da compra. Ok? Bom, aqui nós conseguimos arrastar os controles, né? E se eu precisar alterar alguma de suas propriedades? Aí nós vamos contar com a ajuda dessa janelinha aqui, olha. Editar propriedades. Legal? Então digamos que eu queira alterar a fonte desse controle aqui, desse componente, né? Editar propriedades. Venho aqui na fonte. Tá Verdana Negrito 27, né? Vamos deixar Verdana ainda, mas vamos colocar aqui para 40, tá? E aí ele já alterou a fonte ali pra gente. 48. Tranquilo? E aí você pode ir alterando as propriedades dos componentes, né? De acordo com o que está definido aqui nessa janelinha de propriedades. Terminado isso, F12, o usuário ele vai
ter a opção de salvar essas alterações no banco de dados, né? Se ele salvar essas alterações no banco de dados, da próxima vez que ele executar a aplicação PAF-SF, os componentes, né, o visual da janela, estará da mesma forma como foi definido aqui por ele. Tá? Então é bem mais fácil fazer dessa forma do que informar os valores diretamente nessa grid aqui, né? Imagina o usuário informando os valores diretamente aqui na grid. Para ele é muito complicado. Fazer de forma visual é bem mais simples, tá bom? Então é isso, né? Esse é o foco desse treinamento, mostrar como desenvolver, né, esse layout dinâmico aqui de forma visual. Tá? Agora é estudar, aprender como é que nós fizemos isso daí e passar a utilizar nos seus clientes.